Vamos ver se apareceu. Apareceu para você? Você está gravando? Agora sim. Agora sim. Então, boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qualquer que seja o horário que vocês vão assistir essa nossa aula. Essa nossa aula hoje vai ter o formato de mesa redonda, tá? Que a gente está com duas convidadas ilustres aqui, além de mim, a professora Emanuele e a professora Jéssica, e nós vamos trabalhar de maneira geral, né, para que vocês tenham esse tema na grade de vocês, administração financeira, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho com as nossas convidadas sobre a experiência profissional delas, né? Vamos conversar sobre gestão de recursos financeiros, os processos de compras, de licitação, sobretudo nas instituições públicas, né? Como isso se dá, essa legislação que rege as instituições públicas, a necessidade de gerir os montantes muito grandes, né? Com relação a obras, a reformas, como se dá a prospecção dos recursos, como é essa captação de recursos, né, nas bibliotecas, nas unidades de informação de maneira geral, como se dá a negociação e o processo de diálogo com a chefia imediata, né, porque como a gente sempre aborda durante a disciplina, as bibliotecas, a maioria das vezes, não tem essa independência, né, para estar gerindo a sua vida financeira, vamos dizer assim, e como é a captação de recursos para projetos, tá? Então, esses são os temas que nós vamos abordar aqui no nosso aulão de administração financeira, né? Essa mesa redonda com essas convidadas mais que especiais. E agora eu passo a palavra para a professora Jéssica, para a gente iniciar a nossa conversa. Então, pessoal, vou apresentar primeiramente nossas convidadas, o mini currículo delas. A Cleide Vieira de Faria, ela atualmente é doutoranda em Gestão e Organização do Conhecimento pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela também defendeu o mestrado, e ela é especialista em Gestão Estratégica da Informação, bacharel em Biblioteconomia pela UFMG também. Atualmente, ela é bibliotecária documentalista na Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2008, e ela está com a coordenação da Biblioteca Central da UFMG. Ela tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em biblioteconomia, gestão da informação e do conhecimento, organização e tratamento da informação e gestão de biblioteca universitária. E a nossa outra convidada é a Estela Mares Ferreira, que é bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar. Ela é especialista em Sistema Mark 21, no software Aleph, Design Thinking, diagnóstico e planejamento de bibliotecas escolares, marketing digital, gestão de eventos, leitura infantil e formação do leitor literário. Ela também é consultora e assessora para gestão de eventos culturais, membro efetivo do MBESP, facilitadora credenciadora Somos Mais Educação, e grupo Google for Education, membro do Conselho Brasileiro de Bibliotecas Escolares, coautora do livro Bonitezas da Biblioteca Escolar e bibliotecária-chefe do Colégio Anglo São Carlos. Então, nossas ilustríssimas convidadas, vou passar a primeira palavra para a Cleide, que ela vai falar um pouco sobre a gestão de recursos financeiros na biblioteca universitária. Boa tarde, meninas, né? Boa tarde, Jéssica, Estela, Emanuele. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu vou falar, né, um pouco sobre a minha experiência, igual vocês pediram. Eu fiz uma breve apresentação, bem pequena mesmo. Então, eu vou pedir aqui, vou tentar compartilhar com vocês, tá ok? Vocês aguardem só um pouquinho, que eu vou tentar... E aí, se vocês estiverem vendo, vocês me falam. Espera aí. Tranquilo. Porque porque está em outro navegador. Não, navegador não, né? Isso. Começou a ver alguma coisa aí, gente? Ainda não. Espera aí. Agora sim, estamos. Sim. Eu vou pôr no modo apresentação, que acho que ainda não está, mas aí vocês olham se vai aparecer direitinho. Sim, eu te falo. Tá.
Ele também está um pouquinho lento. Está aparecendo? Como é que está? Ainda está no modo normal, né? Não apareceu o modo apresentação ainda. Vou esperar um pouquinho, porque parece que está lento, né? Eu acho que o Teams, ele demora um pouquinho, tem um delay mesmo. Deu ou não? Ainda não. Se você conseguir passar ele sem estar na apresentação também, tá dando para ver direitinho. Tá. Tá. Então, acho que eu vou deixar ele aqui, porque talvez o modo apresentação não está muito bom, tá? Bom, esse primeiro slide aí já é né, o meu mini currículo, né, que a Jéssica já falou, né? Sou bibliotecária, né? Atualmente estou no doutorando, já tenho mestrado e especialização pela ciência da informação, né? A escola. Então, assim, já tenho um grande tempo aí na universidade. Sobre a minha atuação, aqui na UFMG, nós temos um sistema de bibliotecas, né, composto por 25 bibliotecas. Eu trabalho em uma dessas bibliotecas, que é a Biblioteca Central. Bom, o sistema de bibliotecas é composto por 25 bibliotecas e das diversas áreas do conhecimento. E ele é gerido pela Biblioteca Universitária, né, que faz a coordenação técnica das 25 bibliotecas e dos produtos e serviços que as bibliotecas oferecem, tá? A biblioteca universitária, gente, então, ela é um órgão suplementar da reitoria. Por que eu estou entrando assim, nesse assunto primeiro da biblioteca universitária e do sistema de bibliotecas? Porque quando eu quero apresentar para vocês qual que é o local da biblioteca central dentro da universidade, que é tão grande. Isso é importante para a gente saber, sabe? Então, voltando aqui ao sistema de bibliotecas, né, e a biblioteca universitária, ela é um órgão suplementar, né, vinculado à reitoria, que faz toda a parte da coordenação técnica das 25 bibliotecas do sistema de bibliotecas, tá? Então, o que é essa coordenação técnica? Ela faz lá a divulgação dos nossos produtos e serviços, as contratações, às vezes, de alguns produtos e serviços, igual foi agora esse ano de pandemia, os e-books. Ela gerencia, às vezes, a compra. Cleide, parece que deu alguma falha no seu áudio. Deu falha? Agora voltou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco as minhas abas aqui para deixar mais leve, né? Vamos ver. Eu vou falando devagar e você me fala, tá? Ok, tranquilo. Bom, eu estava falando aqui da biblioteca universitária, né? Do que ela gerencia dentro do sistema de bibliotecas, que é a parte técnica das bibliotecas. Bom, então ela faz toda essa parte do gerenciamento. No caso, a Biblioteca Central, vocês estão vendo a fotinha aí, viu? Sim. A Biblioteca Central, ela é, então, uma das 25 bibliotecas que é gerenciada a parte técnica pela Biblioteca Universitária, tá? É um prédio, assim, muito grande, que ele foi inaugurado na década de 80, sabe? Então, ele é subordinado tecnicamente e administrativamente à Biblioteca Universitária. Por quê? Porque, diferentemente, por exemplo, da biblioteca da ECI, a biblioteca da ECI ela é subordinada tecnicamente à biblioteca universitária, mas administrativamente à ECI, né, a diretoria da Escola de Ciência da Informação. A biblioteca universitária, não, a biblioteca central, não, desculpa, a biblioteca central, ela é tecnicamente, administrativamente gerenciada pela biblioteca universitária, porque ela não está dentro de uma gestão de uma unidade acadêmica, igual é o caso da biblioteca da ICI. Então, a biblioteca central, ela gerencia os acervos da área de biológicas e exatas, e atende os usuários de graduação do Instituto de Ciências Biológicas e do Instituto de Ciências Exatas, né? O prédio, igual eu mostrei para vocês, é um prédio muito grande, que além da Biblioteca Central, tem também a Biblioteca Universitária funcionando nele e outros órgãos da reitoria, sim? Bem especificamente, sobre a Biblioteca Central, nós temos aí um organograma, que tem a coordenação onde que eu atuo,
Tem o processamento técnico, né, que vocês sabem que faz a preparação dos livros. Os periódicos, nós temos aqui o trabalho de periódicos impressos, né, e hoje também as plataformas online. Comute, né, que é um serviço muito utilizado também para os periódicos impressos. Tem a oficina de preservação e reparo, o setor de referência e o espaço de leitura. O diferencial da Biblioteca Central um pouco assim, diferente de outras bibliotecas, que eu falo, que seria a oficina de preservação e reparo. Então, eu acho que é uma agregação assim, muito boa para a gente, porque a gente tem um local específico para poder reparar os nossos livros. A gente trabalha, igual eu já falei, com livros das exatas e biológicas, que eles são muito emprestados, os alunos usam muito os livros técnicos, né? São livros grossos, os professores trabalham muito com os livros, a circulação deles é imensa, tanto de empréstimo, devolução, malote, então eles estragam muito rápido, então a gente precisa da oficina de reparo para poder fazer essa conservação, o reforço e tudo mais. Nós temos um outro diferencial, que é um espaço de leitura, que é um espaço diferenciado, que é um acervo destinado à literatura do lazer, e além de ser um espaço cultural também. Outros pontos, assim, fortes da biblioteca é que ela é uma biblioteca, assim, muito grande, e por ela ser grande, a gente tem amplos espaços, assim, de estudo, de leitura, então a biblioteca é muito agradável, normalmente o público gosta muito, tá? Bom, então, mas entrando bem aí na questão do planejamento, né? É necessário fazer o planejamento das compras, né? No serviço público, não coloquei aí, mas no serviço público, né? Na biblioteca universitária, é necessário. Vamos dizer assim, além de ser necessário, é praticamente assim, obrigatório. Nós fazemos o nosso planejamento de tudo que nós vamos gastar no ano seguinte, nesse sisteminha aqui de planejamento e gerenciamento de contratações. Então, nesse sistema que o governo federal lançou, foi até em 2019, que antes a gente fazia também, mas era numa forma de planilha, a gente planilhava tudo que a gente ia usar no ano seguinte e passava para a diretoria, e a diretoria juntava, né, de todos os outros setores e mandava para a reitoria. Hoje não, hoje o governo lançou um sistema e cada setor tem uma senha, a gente entra nessa senha, né, que é o CPF senha, e faz o nosso planejamento aí para o ano seguinte, tá? Então, é necessário, eu não consigo comprar minhas coisas no ano seguinte se eu não fizer esse planejamento aí do que eu vou gastar, sabe? Bom, mas como que eu penso isso? O que eu vou gastar? Normalmente são as coisas que a gente usa nas bibliotecas, né? E eu não sei, assim, se vocês vão concordar comigo, mas, assim, quando eu converso com compradores, muitas coisas, assim, de biblioteca, eles não sabem, porque são coisas muito específicas. Por exemplo, aí os materiais que a gente guarda, que a gente faz a previsão. Material bibliográfico, lógico, né, que são os livros impressos, atualmente os e-books. Os materiais de consumo específicos, que são etiquetas adesivas, que ela é uma etiqueta diferenciada devido ao tamanho, né? Fita magnética, aquela fita magnética de segurança que vai por dentro do livro. Eu coloquei papéis, Cleide, papéis? Tem papéis diferenciados, porque igual eu falei para vocês, nós temos uma oficina de preservação e reparo, que usa livros diferenciados, que usa papéis diferenciados para poder fazer o reparo dos livros. Estilete, apesar de estilete ser uma coisa comum, não é qualquer estilete que uma oficina de reparo usa. Linhas de costura, agulhas, cabeceadas, esse é um dos exemplos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês a quantidade de material específico que a gente tem que fazer previsão para poder gastar no mês seguinte, né? Equipamentos, né? Então, ano passado, ano retrasado, nós compramos antena eletromagnética, né? Porque a nossa tinha estragado, há anos que a gente estava com ela. Compramos impressora, inclusive não só impressora normal, mas tem aquela impressorinha de recibo também. Computadores, guilhotina a gente usa lá no setor de serviço, de oficina de reparo. Tem também contratação de serviço, encadernação. Apesar de eu ter a oficina, né, de preservação e reparo, a gente manda muito para fora para encadernar também, porque o nosso volume de títulos, de exemplares para poder encadernar e reparar é muito grande. Então, às vezes, a nossa oficina não dá conta, a gente contrata uma empresa de fora. A fiação de guilhotina, então, é diferente de você comprar. A gente tem
guilhotina, de vez em quando eu tenho que mandar afiar a guilhotina. Então, é um serviço que a gente contrata. Manutenção da antena eletromagnética, eu comprei a antena, depois eu tenho que contratar o serviço para poder fazer a manutenção. Obras também, gerais, né? Obras, reforma do banheiro, piso da biblioteca, atualmente a gente está com essa demanda de reformar o piso, instalação de grades, tudo mais. Então, esse é o tipo de produto e serviço que a gente faz a previsão lá no sisteminha. Mas e a aquisição? Como que é essa aquisição? A aquisição no serviço público só tem um meio, que é o processo é feito por meio da licitação, né? Que é um processo formal regido pela legislação para a contratação de bens e serviços, de forma a promover a competição entre os fornecedores interessados. Esse processo ele é regido por uma legislação, né? Essa licitação. Nós temos a Lei 8.666, né? Uma lei muito famosa, normalmente para a gente fazer concurso, né? Para serviço público a gente tem que estudar ela. Essa lei, gente, ela foi substituída este ano por essa lei aqui, 14.133, está vendo? 2021. Então, quer dizer, essa lei 8.066 não está valendo mais, tá? Agora a gente já tem uma outra lei para substituir, mas até ano passado a gente usou ela. E tem o decreto também, 7.892, que eu coloquei aqui. O que acontece? Eu coloquei aqui para vocês as coisas que eu efetivamente uso na legislação para poder fazer a aquisição. Então, é a lei de licitações e contratos, e esse decreto, que é um decreto que a gente aproveita a questão aí das atas de registro de preço, que eu vou explicar mais adiante. Bom, então, sobre a licitação. Sobre a licitação, nós temos aí as modalidades, que é o pregão eletrônico, né? Hoje é eletrônico, muito antigamente ele era presencial, mas ele é eletrônico. É uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços. Tem a concorrência, que é a contratação de bens e serviços especiais, considerando menor preço, melhor técnica, ou conteúdo artístico, técnica de preço. A diferença do pregão da concorrência é o seguinte, normalmente a gente usa mais o pregão. A concorrência seria mais para obras de engenharia bem altas, para valores assim, bem altos, assim, mais de 3 milhões de reais, tá? Tem concurso, modalidade aqui de licitação para escolha de trabalho técnico, nós da biblioteca nós não usamos, tá? Leilão, que é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens imóveis inservíveis. Eu até sei que a universidade faz isso, mas na biblioteca eu não trabalho, a gente não trabalha com essa parte de leilão. E o diálogo competitivo. Todas essas modalidades aqui que eu estou falando já é da lei nova, tá? Mas praticamente repete o da lei anterior, só o diálogo competitivo que é da lei nova, tá bom? Bom, mas como eu falei para vocês, dessas modalidades aqui, a que eu mais uso é o pregão, tá? E também nós temos a possibilidade da contratação direta. O que é essa contratação direta? É o processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade e a dispensa de licitação, que também a gente usa nas bibliotecas. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? A inexigibilidade é quando é inviável a competição. Tá? Então, essa inexigibilidade, gente, é um processo, comprar por inexigibilidade é a coisa mais difícil, porque é muito difícil você comprar um produto que tem que provar que ele não tem competição no mercado, tá? Mas acontece, atualmente, ano passado nós adquirimos, né, fizemos a contratação dos e-books e ele foi por inexigibilidade. Por que ele foi considerado inexigibilidade? Porque as plataformas digitais que nós contratamos, elas não competem entre si, porque uma plataforma digital de e-books, ela tem vários editores. E um editor que tem numa plataforma não tem em outra. Então, não existe a competição. Então, se eu quero contratar determinados editores, eu só acho em determinada plataforma, porque ela é exclusiva de determinada plataforma. Então, exemplo aí, nós contratamos a minha biblioteca, que existe uma quantidade boa de editores, e contratamos também a Pearson, que também existe uma quantidade boa de editores nacionais, né, com títulos nacionais, mas eles não competem entre si e eles não se repetem. O que tem na Pearson não tem na minha biblioteca. E a dispensa de licitação, que é a contratação que envolve valores menores.
Esses valores que eu coloquei aqui, eles estão bem atualizados, porque é da lei 2021, mas, por exemplo, se você for comprar para produtos e serviços que a gente mais olha, né, que é produtos e serviços, abaixo de 50 mil, você não precisa licitar, fazer o processo de licitação, mas você tem que fazer a contratações nas condições definidas na lei, que é pegar os orçamentos, aí seria o menor preço sempre, né? Que a gente sempre tem que preservar aí a qualidade, né, do produto que você vai adquirir e também o menor preço. Bom, a outra parte que eu adoro comprar por essa parte, se tiver, que é a adesão à ata de registro de preço. O que é a adesão da ata de registro de preço? Como eu falei para vocês, a gente tem que obrigatoriamente, né, dependendo dos maiores, né, maiores de 50 mil, 100 mil, é obrigatório fazer pregão. E o pregão, ele é muito difícil de fazer, porque é um processo muito grande, e aí é o processo que envolve fornecedores do Brasil todo, é um processo moroso, e aí é um processo bem mais difícil. Então, quando o pregoeiro ou a instituição consegue fazer um pregão, por exemplo, de estantes, ela emite uma ata de registro de preço. Essa ata de registro de preço, ela pode ser aproveitada pelo outro órgão do governo federal, tá? E aí, esse outro órgão, ele só tem que pedir a autorização dessa instituição que fez o pregão, e ele pode aderir, ele faz a adesão e simplesmente faz o pagamento. Ele não precisa fazer todo aquele processo de pregão. Então, assim, eu acho ótimo. Já comprei por meio de ata de registro de preços, que é muito mais rápido e bem mais fácil, tá? Bom, finalizando aqui a minha fala, né? O que eu já comprei por cada modalidade aqui? Na modalidade pregão, obrigatoriamente a gente compra material bibliográfico, porque o orçamento, normalmente, quando a gente está, né, o governo libera o orçamento total para a universidade, é mais de R$1 milhão para material bibliográfico para a universidade inteira. E aí, o nosso departamento, né, de compras, ele pede para a gente centralizar a compra na biblioteca universitária, para não ter que fazer vários processos de pregão em cada unidade. Porque, igual eu falei com vocês, nós somos 25 bibliotecas. Se cada biblioteca fizer o pregão, e pregão, como eu falei também, ele é um processo difícil, então isso fica centralizado. A biblioteca universitária, ela gerencia essa compra, né, esse pregão, e aí depois cada uma unidade adere à ata de registro de preço e compra o que for, que escolheu, né, o que selecionou. Normalmente, computadores também é feito dessa forma, tá? Indexibilidade, igual eu falei para vocês, é muito difícil de comprar por essa modalidade aqui, ó, a modalidade mais difícil. Essa modalidade, além dela ser difícil, ela é super auditada, tá? Porque como ela não tem a competição, não é um pregão, então eles olham tudo para ver se realmente não existe a competição entre aqueles fornecedores, para não ficar fora da lei e tudo mais, né? Então, o que nós já compramos? Nós assinamos, foi até ano passado, né? A Minha Biblioteca, a PIS, o Árvore do Livro e a ProQuest. Dispensa de licitação. Dispensa de licitação são valores menores, né? E o que a gente pode comprar? Por exemplo, ano passado nós compramos um aparelho de descontaminação, por exemplo, que ele é na faixa de R$600. Máscaras e etiquetas, que são coisas mais baratas, né? São produtos mais baratos, abaixo de 50 mil. Se eu não me engano, acho que ano passado era abaixo de 17 mil que a gente poderia comprar sem fazer a dispensa de licitação. E adesão à ata de registro de preço. O que eu já comprei? Antena eletromagnética e estantes, sabe? Bom, mas aí, qual que é o papel do bibliotecário? Né? Qual que é o papel do bibliotecário aí nesse processo de compra? Então, o bibliotecário, ele é o solicitante da contratação, ele é um membro da comissão para a contratação, então tem contratações que exigem montar uma comissão, por exemplo, de pregão ou desse processo de elegibilidade. Ele tem que conhecer a verba disponível para a unidade. Essa questão da verba, gente, eu nem entrei muito, né, nos pormenores, porque como que é? Como é que é essa questão da verba? Resumindo, o governo, ele passa todo ano uma verba para as universidades.
E dessa verba, a reitoria distribui para as unidades acadêmicas, distribui o que vai comprar, né, conforme as nossas previsões, conforme a previsão que a gente fez lá no planejamento. Então, por exemplo, este ano o governo passou bem menos do que deveria passar. Então, muita coisa não vai ser comprada. Então, por exemplo, o que nós contratamos no ano passado de e-books, este ano nós vamos ter que contratar a metade. Nós fizemos uma contratação de 1 ano de licenças, né, de uso de licença por 1 ano para os nossos usuários. Então, como veio a metade do dinheiro para a universidade, a reitora falou, então agora nós vamos contratar só a metade. Então, nós vamos ter que comprar só a metade de licenças aí para os alunos, tá? Então, a gente trabalha muito com o que o governo libera para a universidade, o que a reitoria libera para as unidades. A gente trabalha muito com essa expectativa, vamos dizer assim, né? O que mais que é o papel do bibliotecário? Conhecer a legislação, né? E sempre está atualizado, porque, igual eu falei para vocês, elas mudam, né? Esse ano, por exemplo, entrou a nova, né, de licitação. Entender os tipos de contratações para os materiais e serviços que você deseja. Então, por exemplo, se você quer afiar uma guilhotina, então isso aí é uma prestação de serviço, né? Se você quer, por exemplo, colocar um piso, muitas vezes envolve obra, né? Realizar a obra que precisa de projeto, que também é uma prestação de serviço. Então, você tem que entender os tipos de contratações, conhecer e descrever um objeto da licitação que você deseja, né? Especificar bem, porque existe um problema muito sério na hora que a gente vai comprar, porque como a gente sempre tem que comprar o menor preço, se você não especificar corretamente o produto que você vai comprar pelo menor preço, mas você não vai ter aquilo que você realmente deseja. Então, a gente tem especificação para tudo. Eu tenho especificação pronta para vários produtos que eu uso normalmente, tá? Especificações bem detalhadas mesmo. A gente sempre tem que elaborar projeto, dependendo do tipo de contratações, as contratações mais específicas, né? Por exemplo, as contratações aí das licenças, dos e-books, de obras, sempre tem que elaborar projeto. Pesquisar o preço da contratação no mercado, somos nós que fazemos, né, o levantamento do preço, pelo menos inicial. Realizar as especificações do produto, que eu já falei, bem detalhado. Entrar em contato e conhecer os fornecedores e solicitar orçamentos. Essa parte de entrar em contato e conhecer os fornecedores é uma parte que eu gosto de frisar bem, o seguinte, a gente tem que conhecer todos os fornecedores de produtos de biblioteca, porque o comprador ele não sabe disso, gente. Quem conhece biblioteca é bibliotecário. Então, se você quer comprar um bibliocanto, por exemplo, o comprador nem sabe o que é isso. Ele não sabe qual é a chapa que deve ser usada, qual é o tipo de pintura que deve ser pintado esse bibliocanto. Então, é você que tem que ir atrás, especificar bem o produto, ter modelos, pedir, assim, exemplos, né, modelos para você verificar se aquele produto que você pediu é o que você deseja mesmo, porque outra pessoa não conhece os produtos de biblioteca como o bibliotecário. E como que a gente faz isso? Pedindo ajuda dos outros colegas. Se você quer comprar um bibliocanto e você não sabe toda a especificação necessária para o bibliocanto, peça ajuda ao colega, porque você precisa comprar um produto bom, de boa qualidade, você vai passar raiva. E também, muitas vezes, você não vai saber comprar. Outra dica que eu dou é sempre participar dos eventos. Porque em eventos tem muito os fornecedores de biblioteca específicos, igual esses que vendem estante, não é qualquer lugar que você acha um fornecedor de estante de biblioteca, sabe? Produtos de eletromagnético, igual, por exemplo, da antena. Então, assim, é muito importante a gente participar dos eventos aí da nossa área para a gente ficar atualizado sobre os produtos que tem no mercado. Bom, gente, mas, né, no mais, a minha fala seria essa aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta. Aqui eu coloquei algumas referências, né, que eu utilizei, que foram a legislação. E eu agradeço, não vou me estender mais, senão a gente vai demorar muito. E passo a fala aí para você, Jéssica. Vocês escutaram aí direitinho? Deu certíssimo, Cleide. Muito obrigada. Assim, não foi uma fala maravilhosa conhecer mais da sua experiência e também essa parte toda técnica, a parte da legislação que você explicou muito bem, né? Os tipos de processos aí que dá para fazer a aquisição dos materiais, dos serviços para a biblioteca universitária. E muito interessante, eu já anotei várias dúvidas aqui, mas eu vou deixar para o final.
né? Algumas curiosidades, na verdade, que eu falei, nossa, como é que será que tal? Aí no final a gente deixa para fazer um debate aqui com a Estela. Então, Cleide, parabéns pelo seu trabalho também, viu? Na Biblioteca Central, um trabalho maravilhoso, de muita responsabilidade e que você faz com muita competência. Nossa, Então, verdade, hein, Obrigada, Cleide? Tô Jéssica. impressionada. não Ah, que isso. Nunca vi tanta É, palavra de citação na vida. licitação. Então, agora, gente, eu vou convidar a Estela para falar um pouquinho para a gente como que é o trabalho dela numa biblioteca escolar do setor privado. Estela, a sua câmera para mim aqui, ela não está aparecendo seu rosto todo. Para as meninas também tá assim, gente? Se eu for mais para trás, será? Agora, principalmente que a Cleide ligou a câmera dela, tá aparecendo menos ainda, Estela, seu rosto tá cortado. Agora tá melhorando, tô afastando. Tá aparecendo um pouquinho seus olhos agora. Agora tá melhor, mas Só quando você dá uma baixadinha que a gente vê seu rosto. aqui Assim, será? isso. É, Joia. Agora tá melhor? tá Eu tô ótimo. vendo você, certinho agora. Bom. Ô, Jéssica, eu te enviei um e-mail com. Eu aproveitei que a Cleide já mostrou um slide, eu quero mostrar slide também. Ah, tá. É um que chama Designer Thinking. Eu te mandei dois, mas eu acho que o Designer Thinking vai ser mais interessante. Ah, sim. Peraí que eu vou Se você puder abrir. olhar aqui. Só porque nossas bibliotecas são muito diferentes, Cleide, extremamente opostas, assim. Muita coisa, né? E Não, essa que é a riqueza dessa aula, né? Mostrar universos tão distintos, né? Essas possibilidades para os nossos alunos. eu recebi dois aqui, Estela. Deixa eu É ver. um que está escrito Designer Thinking. Ah, tá. Ok, eu vou abrir ele aqui para a gente. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento, gente, de tela. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo? Ah, agora foi. Sim. sim, estou vendo. Então, vou começar, hein, Jéssica? Você fica me auxiliando, pode ser? Pode Jogo ser. de auxiliar, hein? Que maldade. Combinadíssimo. Então, gente, como as meninas me apresentaram, né? Eu sou Estela, mais conhecida como a tia Má da biblioteca aqui no estado. O jeito que eu trato a biblioteca, o jeito que eu imagino e trabalho em biblioteca escolar é bem diferente, né, da Cleide. Inclusive, estou impressionada com o tanto de burocracias, né, Cleide, que você acaba tendo que obedecer. A biblioteca escolar, principalmente a particular, ela possui muito menos burocracias, né? Realmente é um outro oposto, porque a gente tem quase tudo perto da gente, né? Então, se eu preciso da aquisição de alguma coisa, eu simplesmente ando, vou numa sala que já está o financeiro, né? Então, para mim, realmente é muito mais fácil, é muito mais viável, mas isso não quer dizer que venha fácil, né? Então, há toda uma burocracia também, mas é uma burocracia, digamos, em menor escala, bem menor escala, né? Em especial, dentro da meu trabalho, eu trabalho muito, muito, muito com o Designer Thinking, é por isso que eu queria mostrar para vocês, né? Pode passar, Jéssica. Né, que o Designer Thinking, ele é uma maneira da gente pensar como um designer, né? Ou seja, a gente vai fazer tudo na biblioteca voltada para o ser humano, como já vem do cunho humanista mesmo da nossa área, né? Só que nesse, o que a gente vai fazer? Todas as ideias que a gente tiver, a gente vai botar em prática, pensando, na verdade, no menor custo possível. Porque, vamos ser sinceros, biblioteca, a gente sabe que é muito difícil a gente ter recurso, né? Principalmente as pessoas têm uma ideia de que biblioteca particular tem uma facilidade de recursos, é extremamente oposto, porque dificilmente as pessoas querem fazer filiações a bibliotecas escolares particulares, né? Enquanto você consegue que pessoas patrocinem eventos em bibliotecas públicas, estejam afins, sejam voluntários, o fato de ser uma biblioteca escolar particular, na verdade, afasta as pessoas. Então, é muito difícil conseguir parcerias, né? Então, por isso, a gente pensa em outras estratégias e o Designer Thinking é uma delas. Pode passar para mim.
né? Antes da gente falar exatamente como são essas metodologias de recursos que eu utilizo, é preciso a gente pensar do que é, né? O que você vê na biblioteca. Né? No meu caso, eu vejo a biblioteca como um lugar de construção de conhecimento, em que o livro ele só é mais um dos recursos. Né? Definitivamente, ele não é o recurso principal. E é um lugar que, principalmente, eu quero compartilhar ideias, eu quero ter os meus alunos, eu quero ter um grupo de professores, o discente e o docente, né? A minha biblioteca ele tem muito esse aspecto de comunidade mesmo. E mais do que isso, eu acho que um grande limitante, quando a gente fala... antes dessa conversa, a gente teve uma conversa inicial aqui entre nós, a gente falou muito de coragem, né? Do bibliotecário que não pode perder a coragem. Então, como você se vê como bibliotecário, né? Você é aquele que se contenta com pouco, você é aquele que está com a mente aberta, porque tem muito bibliotecário que se acomoda e não fecha essa mente, vira um quadradinho mesmo, né? Se você conhece profundamente a sua comunidade, se você acredita no potencial ilimitado, né, de todo mundo que está com você, se você é capaz de delegar funções, aceitar sugestões, que é uma coisa muito difícil, e está em constante aprendizado, né? Porque eu acho que o bibliotecário tem que estar sempre atualizado com tudo, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo no mundo. Ele é o grande gestor da informação, não é? Então, eu acho que é importante a gente pensar como se vê a biblioteca e como você se vê. Pode passar. Então, como que eu trabalho, né? Como eu falei, recursos nem sempre vêm de maneira fácil, né? Então, em vez de a gente pensar no que a gente não tem, a gente pensa no que já tem. Né? Eu acho que a primeira coisa é mudar esse tipo de pensamento que a gente tem quando chega numa biblioteca. Falar, mas a minha estante, eu não tenho tinta para pintar a minha estante, ela vai ficar cinza. Tudo bem, mas você não pode colocar uma folha de papel colorida na sua estante que mude isso? Né? Realmente isso vai limitar, você nunca mais vai poder pintar, você nunca mais vai poder fazer isso? Se você mudar até o formato da sua exposição, colocar só livros vermelhos, você não vai ter uma estante vermelha? Né? Então, assim, está na hora da gente também repensar, né, um pouquinho. Então, quando a gente fala muito em gestão de recursos, a gente só fala a gente, na sua maioria, pensa muito em dinheiro. Mas, às vezes, é até uma mudança de pensamento faz com que a gente tenha facilidade aí com o que a gente já tem. Eu sei que parece um papo meio pobre, gente, mas é muito realista, tá? Todo mundo passa por isso, principalmente quando está iniciando a vida aí na biblioteconomia. E eu acho que o bibliotecário ele também deveria possuir esse caráter de resolver problemas, né? Cada problema ele tem que ver como uma oportunidade, ele ser aquela pessoa de transição, né? Porque se tem uma coisa que aparece para a gente, biblioteca é curva, né? Curva de rio. Parece cada coisa que a gente tem que resolver. Então, cabe também ao bibliotecário esse papel de transformar esses problemas em oportunidades. E imaginar que a criatividade dele, poxa, ele mexe com informação, com comunicação. Gente, ele é uma pessoa criativa, ele é um ser humano que pensa fora da caixa. Então, eu acho que pensar em soluções aí, pensar na relação de dinheiro e aquisição, também é pensar criativamente. Pode passar. Né? Aqui estão alguns processos, né, do designer, depois se os alunos quiserem printar, né, para conhecer um pouquinho melhor todos os processos, né, mas eles passam por 3 etapas, basicamente, né, só relatando para vocês, porque eu uso isso todo dia, e foi esse processo de designer thinking que me fez associar com o Google, né, o Google viu a maneira que eu idealizava o trabalho em biblioteca escolar, e desde então o grupo Google for Education tem patrocinado a minha biblioteca. Então, ela vai ser muito bonita, tem umas fotos aí no final, mas é porque a gente pensou realmente bem fora da caixinha e revitalizando, né, esse uso de recursos, desuso. Pode passar. O primeiro momento que a gente tem, como eu falei, são 3 fases. A primeira é a inspiração, né? Primeiro a gente tem um problema a ser resolvido. Depois a gente vai ter que definir o público, afinal, vou resolver esse problema para quem? Por quê? Né? E uma coisa que a gente odeia que são as restrições, né? Então, eu vou ter dinheiro para isso, eu vou ter recurso para isso, eu vou ter alguém me ajudando nisso, né? O momento de inspiração a gente passa por isso. Pode passar. O momento de ideação é quando eu identifico padrões. Então, normalmente, o que deu certo numa biblioteca pode dar certo na sua também. Tá? Às vezes você não precisa ser um adivinho, um curador, uma coisa extremamente complexa.
Às vezes eu copio e colo, às vezes deu certo em outro lugar porque não daria certo com vocês, né? E para isso você se utiliza de diversas ferramentas, né, também. Existem muitas na área de gestão que ajudam a gente e criar um piloto tangível, porque você tem que vender os seus projetos, você tem que convencer as pessoas a investirem e para isso você precisa ter um piloto. Pode passar. E por último, a gente tem a iteração. A iteração é o momento em que a gente vai distribuir as nossas funções, né? É aquele momento em que a gente compactua tudo, né? 1 mais 1 é igual a 3. A sua ideia, a minha ideia, a nossa ideia. Né? Então, essa é uma hora muito importante. É um momento que a gente também tem um feedback bacana e a gente desenvolve um roteiro para ser sempre seguido, para que aquela ideia, aquele projeto, ele sempre tenha um andamento. Pode passar. E para isso eu trago para vocês o livro oculto. Né? Esse foi um projeto nosso muito bacana. Esse foi o nosso primeiro projeto que foi patrocinado numa parceria. Né? A gente fez esse projeto junto com a TAG. Não sei se vocês conhecem a TAG. Sim. Né? A TAG viu esse nosso projeto e desde então a gente conseguiu essa parceria com a TAG na biblioteca. Então eu acho que quando a gente fala de recursos, a gente também tem que falar de parcerias. Né? Porque parcerias também é uma forma de recurso. Né? A Cleide, inclusive, falou, né, que a gente faz esse planejamento, inclusive planejamento com pessoas, né? Eu acho que é importante, e nisso eu falo que são essas parcerias. Vou contar para vocês rapidinho a história do livro oculto. A gente estava em um mês em que não podia-se mais ter aquisição de livros naquele mês, porque na biblioteca escolar particular a gente consegue fazer uma aquisição mensal quase de livros. Né? Depois eu conto para vocês um pouquinho dos aspectos, mas é uma gestão que a gente pode sempre estar comprando livros, a gente compra esse material de papelaria com muita frequência. Eu também faço, as licitações que eu faço não são tão burocráticas, né? Mas eu apresento um plano anual do que eu imagino de eventos, né? Do que eu imagino de exposições que a gente vai ter. E dentro desse plano anual eu tenho os orçamentos de cada um dos eventos, né? Então, sempre que eles têm esse planejamento anual, mas a cada mês eu vou passando, olha, lembrando, esse mês eu tenho tal evento, eu preciso de tanto recurso. Né? Para isso, eu passo com os meus gestores, eles passam para o financeiro, ou a gente faz o caminho inverso, dependendo da disponibilidade deles. Né? Mas, normalmente, é um caminho muito mais facilitado, né? Quando eles não estão com tempo, eu mesmo faço, né, a previsão de valores, eu mesmo consulto os lugares, já passo o orçamento praticamente pronto, só dependendo da aprovação. Né? A biblioteca escolar, ela é um pouco, principalmente a particular, ela é bem menos burocrática, né? Mas a gente precisa provar por A mais B que aquilo vale a pena ser investido. Né? Então, o livro oculto foi um evento que a gente não tinha como mais adquirir acervo, né, naquele momento. Então, eu lembrei da TAG, de como eles fazem aquela curadoria toda, né, de que alguém te indica um livro através do seu perfil, mas você não sabe a capa, você não sabe o título. Hoje em dia eles abriram o jogo, mas antigamente você realmente pegava cegas o livro, né? Você não tinha ideia. Então, o que eu fiz? Eu ofereci para os professores se eles gostariam de vir trabalhar comigo, né, nesse projeto. Agora, Jéssica, para ficar legal, volta 3 slides. A gente vai passar pelas 3 etapas. Tô indo para frente. Isso. Isso. Inspiração. Qual era o problema? A gente não tinha dinheiro, a gente não podia ter naquele momento um acervo. Definir o público. Os meus alunos queriam emprestar livros, eles estavam super afim, mas não tinha nada novo naquele momento, porque eles são leitores extremamente assíduos, né? E as restrições. Eu não poderia ter não estava podendo mexer com o orçamento naquele momento. Próximo slide. Aí eu identifiquei o padrão da tag, eu achei muito bacana como o tag trabalhava, e ofereci o quê? Para os professores, se eles topariam serem os curadores de livros, livros que eles tivessem em casa, se eles emprestariam para os alunos, né? Para isso, a gente desenvolveu uma ferramenta, a gente teve ideias juntas, a gente fez uma tempestade de ideias, criamos um piloto com uma sala só, e deu super certo. Próximo. Para isso, eu distribuí funções, então eu tinha alunos que colocavam os livros, alunos que embalavam os livros, os alunos que faziam contato com os professores, né? Porque a biblioteca escolar, ela conta muito com a administração das crianças também, é uma comunidade, né? Elas ajudam a gente nesse sentido, e desenvolvemos um roteiro para sempre estar seguindo. Aí virou aquele mega evento, né? Pode passar próximo, que tem as fotos lindas, né?
que é do livro oculto, em que a gente teve, lá no Ângulo, no campo que eu tenho 1.000 alunos. A gente não dava conta, não tinha o suficiente. A gente colocava os livros e eles iam embora no mesmo dia, né? Então, um projeto que era para durar 1 mês, a gente teve que estender por 5 meses, para que todo mundo tivesse oportunidade. E foi um processo tão bacana que as crianças começaram a emprestar os delas. Então, assim, a gente fez de um momento em que a gente não tinha verba, um momento de oportunidade. Então, é aquilo que eu falo, transformar um problema em oportunidade. Né? Eu não teria a quantidade de empréstimos que eu tive se eu tivesse só com o meu acervo. Então, eu acho que é importante a gente repensar também o uso do recurso. Né? É uma maneira diferente de pensar. Pode passar. Né? Aí, vamos começar nesse jogo que eu fiz. Pode passar. Né? Então, a gente fez todas essas funções, né, que eu acho muito bacana. Se você segue esse roteiro, gente, está pronto. Você está aprendendo a usar Designer Thinking. A gente usa muito isso em projetos, né? Porque, às vezes, por mais que a gente entregue um planejamento anual, às vezes surgem ideias no meio do processo. Né? Às vezes, as crianças gostariam de um evento no meio de um processo. E como que eu faço, já que meu planejamento está pronto e eu não posso mexer na verba naquele momento? Eu uso Designer Thinking. Eu aposto que em todas as universidades, nas bibliotecas públicas também, há momentos em que há ideias muito boas, mas não se pode mexer no orçamento. Né? E isso deixa a gente ilhado. Então, conhecer essa ferramenta me auxiliou a repensar nos meus recursos, a repensar numa maneira de trabalhar. Pode passar. E, ó, isso daí é um pouquinho da minha biblioteca, no comecinho dela. E quando eu digo repensar, eu digo que a gente conseguiu, por exemplo, que o Google patrocinasse as tintas para pintar as estantes. Mas eles não patrocinaram a pessoa para pintar. Então, quem pintou? A Estela. Né? Então, tá ali na foto. É bibliotecário mão na massa, gente. Né? Então, todos os eventos, tudo, eu também deixo com que as crianças, apesar de ser o nosso trabalho, mas eu deixo com que as crianças tenham ciência do que elas precisariam em recursos para a gente estar disponibilizando. Ali é uma reunião das crianças. Né? Elas fazem a cotação do que elas imaginam de um projeto, elas entregam para mim, de mim o projeto vai andando para frente. Mas eu preciso que elas também tenham uma noção, para não ficar aquela coisa, né, de, você não quer fazer o projeto. Eu falei, não, você já pensou nesse projeto? Já pensou o custo que ele vai dar, o trabalho que ele vai dar? Então, isso foi até uma educação financeira para as crianças compreenderem, né, todo o processo dos projetos, né? E a gente tem realmente a mão na massa. Olha, não adianta só ter a ideia, a gente precisa que você faça parte do processo. Né? Isso foi muito bacana, porque a gente constrói a biblioteca de uma maneira comunitária. Né? Não fica só a cargo do bibliotecário, no caso, está acumulando esse estresse todo da compra, aquisição e criação de projetos. Pode passar. Pode para o próximo. Isso. Então, por exemplo, a gente usa até umas estratégias um pouco sórdidas. Aqui é um workshop em Bookmaker que eu faço com eles no começo do ano. No começo do ano, eu identifico das minhas crianças as que vão ter facilidade para pintar um marcador de página. O marcador de página já está impresso. Se a criança, eu vejo que ela sabe pintar certinho ali, fica dentro das linhas, ela vai ser ótima, ela tem uma boa visão espacial para fazer uma exposição comigo, obedecer padrões, né? Se eu vejo uma criança que tem um problema ali, ela não quer pintar o que já está determinado, ela quer criar algo original. Poxa, essa então é especial para eu chamar para um projeto. E se eu tenho uma que pediu uma folha em branco, ela quer criar, ela não quer nada, ela não quer nenhum padrão, ela não quer obedecer nenhuma regra, o céu é verde, o mar é preto. Ótimo, ótimo. Eu estou criando um outro perfil também ali dentro. Então, o bibliotecário, a gente pensa muito, ele faz um estudo de perfil de usuário muito profundo, né? Então, às vezes, eles acham que estão pintando marcadores, na verdade, eu estou estudando cada um deles para ver como que eu posso trabalhar essas independências, como que eu posso torná-los protagonistas dentro da biblioteca, né? E agentes de todos os projetos e trabalhos que eu vou fazer. Pode passar. Os board games também, eles me auxiliam muito nisso. Né? Lá a gente tem uma quantidade razoável de board games. Então, é um processo que eu também vejo quais dos alunos ali, eles têm uma aptidão para me ajudar em projetos, né? A minha biblioteca, ela vive 99,9% em cima de projetos, né? Todo mês a gente tem projeto, todo mês a gente tem exposição, workshop. Então, livros realmente é mais um dos recursos que a gente trabalha, né?
Então, a partir do momento que as crianças têm esse domínio de jogos e compreendem regras, elas também vão saber entender as limitações que existem dentro do acervo, dentro da biblioteca. Então, parece bobo, mas um jogo pode ensinar muita coisa. Pode passar. E a gente tem os clubes do livro. Em especial, vocês estão vendo uma criança ali pintando? Virou aquele painel gigantesco. Não parece, mas tem 3 metros de altura. Né? Então, assim, eu poderia contratar um artista plástico, ver todo o trabalho dele, planejar, fazer um orçamento, ou eu posso ter reconhecido que aquele meu aluno desenha muito bem, ter dado papéis para ele de papelaria e ter feito um painel gigantesco de Edgar Allan Poe, que aí as editoras reconhecem e a gente ganha brindes. Né? Então, dá certo. Né? Então, nesse caso aqui, eu não sei se vocês conhecem a editora Darkside. Sim, famosa. A Darkside gostou tanto desse nosso evento, que a gente fez um escape room, fez o painel, a gente já tinha alguns livros dessa editora, que ela patrocinou o evento. Então, assim, é uma boa divulgação também, é um bom trabalho, né? É encher o Instagram de fotos, é fazer um trabalho, um slide, saber mexer num Canva, saber divulgar o seu trabalho também, né? Porque eu acho que não é só prospecção de recursos, é prospecção de parcerias, né? Isso é o que eu mais faço. Então, se eu vejo que isso tem a cara da Darkside, eu vou dar um jeito de atingir eles. É um recurso que a gente chama, dentro da área de prospecção, de inbound marketing, né? Em que a gente não procura a pessoa nos procura. Né? E isso funciona de uma maneira muito melhor. A nossa informação vai chegar nela de alguma maneira, através de hashtags, através de marcações, mas eu não vou dar o passo inicial, ela vai vir a mim. Né? E é o que eu mais faço na biblioteca. Então, aqui, por exemplo, foi a Darkside que patrocinou a gente. Pode passar. Né? Eu adoro essa frase também, é de um marqueteiro. Né? Ironicamente, o brainstorm é a forma estruturada de romper a estrutura. Né? Então, como vocês viram, eu trabalho de uma maneira um pouquinho diferente com a prospecção de recursos, né? Tanto que me convidaram esse ano para estar escrevendo um dos capítulos do livro da UFMG, de Bonitezas da Biblioteca Escolar, porque as pessoas realmente, elas não só pensam, estamos adaptados a pensar em prospecção de recursos ligados à capital, né? Quando, na verdade, existem outras maneiras da gente estar podendo trabalhar, repensar a função da biblioteca, do bibliotecário, né? E eu queria apresentar para vocês, essa é a minha linda biblioteca, vocês veem o símbolo do Google ali atrás. Né? A gente conseguiu parcerias são 7 editoras que estão com a gente agora nos eventos, né? É a Saraiva, a Ática, a Roku, que patrocina o nosso evento do Harry Potter, a Darkside, e se tudo der certo aí, a gente vai estar conseguindo mais uma editora, mas não vou dar nomes ainda. Mas a gente está com bastante parceria aí bacana, e foi através, sinceramente, a gente não usou nenhum recurso quase. Né? A gente não precisou, porque a gente já tinha tudo e a gente não tinha aberto os olhos. Né? Então, eu acho que é um pouquinho disso. Falar que não há um planejamento anual, todos os eventos são pensados, mas quando o planejamento não bate, gente, é lutar ali, é criar, é inventar, se reinventar o tempo todo, né? Então, eu não passo pelas burocracias e pelas licenças que uma biblioteca escolar pública ou todo o financiamento precisaria passar, né? Porque já é uma coisa muito mais simples, né? Realmente, olha, eu preciso disso, vai no financeiro, o financeiro paga, ou não, né? Muito simples, né? Mas pensar fora da caixinha, porque acho que depender só disso eu acho muito triste. E a gente conseguiu romper essas barreiras aqui na escola. E é isso, galera. Então, gente, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento de tela. Estela, parabéns pelo seu trabalho, viu? Maravilhosa sua fala, seu relato de experiência. São, igual, né, você falou inicialmente, contextos totalmente diferentes, né? De uma universidade pública, de uma biblioteca escolar, de uma instituição privada, são tipos de bibliotecas diferentes, instituições mantenedoras diferentes, processos de compra, de aquisição, de projetos, tudo é diferente. Mas essa foi a proposta que a gente queria fazer hoje, né? Mostrar, fazer esse aulão, essa mesa redonda, para mostrar para os alunos como que, né, bibliotecários atuam
atuam como gestores em diferentes contextos. E eu acho que vocês duas ilustraram muito bem, as duas estão de parabéns pelo trabalho, estou muito feliz com o relato de experiência de vocês, eu achei assim, foi muito enriquecedor, e eu já tenho algumas questões aqui, Manu. Opa, pode começar. Antes de você começar, só queria ressaltar o quanto eu fiquei feliz com os relatos, né? Tanto da Cleide quanto da Estela. Assim, a gente vê as diferenças bem escancaradas, na verdade, né? Que era o que a gente desejava que os nossos alunos percebessem, né? Sobretudo no tocante à flexibilidade, né? A gente vê que no serviço público não há uma flexibilidade tão grande, né? Sobretudo porque já há leis que embasam os processos de compra, de aquisição, de captação de recursos, né? E no universo das bibliotecas escolares privadas, né, que a Estela tão bem nos trouxe, ela já tem essa flexibilidade de trazer novos componentes à captação de recursos. Então, assim, só para a gente começar, antes da Jéssica já fazer as primeiras questões, eu acho que é isso que é interessante dos nossos alunos já começarem a refletir essas nuances diferenciadas e de que maneira eles, como futuros bibliotecários, podem atuar, né, nos universos que eles podem desbravar aí em unidades de informação. Então, gratidão pela fala de vocês duas, viu? Eu queria falar um pouquinho antes de você também, Jéssica. Pode. Só dar os parabéns, que eu estou encantada com a Estela, porque, assim, o seu perfil, assim, eu quero você trabalhando comigo. Mas que bom que você vai escrever um livro e vai compartilhar com a gente, né? Hoje também está compartilhando com a gente a sua experiência. Fiquei encantada como que você consegue, que a gente vê, assim, é lógico que é uma biblioteca, né, da instituição particular, mas você vê o diferencial do bibliotecário, eu vejo o diferencial, porque se você não quisesse fazer todo esse trabalho que você está propondo, aí você não faria, e ainda assim seria uma biblioteca escolar, né? Mas o diferencial está realmente na sua pessoa, aí, como bibliotecária, né? Bem, vamos dizer assim, inovadora, posso dizer assim, inovadora. E um parabéns, eu adorei, aprendi, não sabia, até anotei algumas coisas aqui. Vou levar para a minha experiência, assim, tá bom? Leva sim. Parabéns. Obrigadão. Mas eu acho que é uma troca muito bacana, Cleide. Por exemplo, eu nunca trabalhei no setor público, né? Eu já fui direto para... Eu passei pela Unesp, né, na minha formação. Eu fui catalogadora, meu Deus do céu, da Unesp. Que tem tudo a ver com o meu perfil, assim, só que não. E eu realmente não me adaptei muito. Eu acho que é legal a gente ilustrar que há perfis de bibliotecários, né? Há perfis. Né? Eu não sei se eu poderia fazer tudo o que você faz estando na biblioteca do Estado, né, governamental. Eu não conseguiria, provavelmente, né? São processos burocráticos que eu nunca tive que passar, eu teria que aprender. Então, a quantidade de licitação que você falou, eu falei, meu Deus, como que ela vive? Né? Como que é isso? Eu fiquei impressionada, porque é uma coisa que, para mim, é muito distante, né? Para mim, o cara do financeiro, eu bato na mão dele e falo, e aí, vamos comprar ou não vamos? Então, assim, é outros 500, né? É outro mundo mesmo. Mas é muito bacana a gente ver a diferença. E detalhe, as duas são bibliotecárias. Né? Olha que coisa! São mundos diferentes, estados diferentes, bibliotecas diferentes, mas as duas têm a mesma formação. Uhum. É muito legal Lindo nessa isso, área, né? Emendando aí, aproveitando essa fala da Estela, eu queria te perguntar, Cleide, sobre essa questão mesmo de como você adquiriu esses conhecimentos sobre esses processos, né, da legislação. E assim, eu queria até ressaltar que eu também, assim como a Estela, eu fico impressionada com a quantidade de informações que você tem que lidar dos processos, do entendimento de tantos processos, e que eles são necessários no setor público, né? Existem porque tem o sentido de ser. Mesmo que a gente olhe e ache burocrático, o setor público ele necessita desses registros, necessita de um certo rigor, porque são montantes muito grandes de dinheiro. Cada etapa precisa estar registrada, porque isso pode dar problema depois, né? Pode dar processos, pode dar. Acontece, a gente sabe, né? Desvios de verba no setor público que não podem acontecer. Então, dentro da universidade, acredito que isso tem que ser mesmo registrado, rigoroso, para que não tenha nenhum buraco, né? Para ninguém, de repente, virar e falar assim, olha, a Cleide
né, não notificou tal valor aqui, deu um buraco aqui no orçamento. Então, assim, é muito delicado essas questões. Então, a gente precisa dessa legislação que vá respaldar o tempo todo o trabalho do bibliotecário mesmo, né? Para que esse bibliotecário também se sinta seguro de estar fazendo esse processo de aquisição, enfim. E aí eu queria te perguntar se você buscou uma formação complementar ou se você foi se dedicando mesmo ao estudo da lei ali de forma pura, ou se foi com outros bibliotecários do sistema de bibliotecas que você foi adquirindo esses conhecimentos, como que foi? É bem assim mesmo. Assim, quando a gente comecei a falar, quando a gente já pensa em ir para o serviço público, né, uma das legislações que você tem que estudar é essa de licitações, né? Mas lógico que ela não te estudar para o concurso não te deixa com experiência para você já ir se mexendo com compra. Agora, a universidade, ela é uma engrenagem, né, gente? Eu coloquei muita coisa, mas a gente não está sozinho. Eu não citei aí os meus colegas, mas nós, na Biblioteca Central, nós temos outros colegas que eles nos ajudam bastante, inclusive os anteriores nos passam, né, toda essa parte do conhecimento, né, e tem, assim, então a gente trabalha em conjunto e vai aprendendo mesmo, aprendendo, fazendo, correndo atrás, perguntando colega de outra instituição. Isso ocorre, e eu assim, tenho um prazer, inclusive, de orientar colegas de outras instituições, porque eu peço orientações quando eu tenho dúvida. Então, por exemplo, esse processo que nós adquirimos aí, os e-books, ele foi um processo, gente, que no serviço público, a Universidade Federal no Brasil foi a primeira a contratar, por inexigibilidade, a quantidade de licença que nós contratamos ano passado. Nós somos o primeiro processo, porque normalmente as universidades, elas não contratam o montante que nós contratamos. Então, foi um processo assim, muito complexo, muito grande. Uma comissão com mais pessoas, trabalhando com pessoas que são bem mais experientes que eu. Nós temos colegas que também não são bibliotecários, também, que às vezes é até um técnico, mas é um advogado. A universidade, ela tem, assim, vários setores para nos apoiar, sempre eles dão curso, né, nas diversas áreas. Bom, o que eu passei para vocês da compra foi só, assim, foi bem resumido, gente, porque é muito mais burocrático do que eu passei, para falar bem a verdade. É muito mais. Nós temos a parte burocrática é muito mais assim, pesada. O processo de compra de e-books, por exemplo, ano passado, nós ficamos de julho até 15 de janeiro para poder fechar. É, assim, pesadíssimo, pesadíssimo. E, assim, com a responsabilidade muito grande, porque, igual a Jéssica falou, a gente pode responder por isso. Então, por exemplo, se num processo eu entro como solicitante, né, vocês estão vendo aí toda essa questão da vacina aí no governo, eu respondo, a minha diretora responde por isso e a reitora responde por isso, porque o processo, nós assinamos da minha biblioteca, por exemplo, que é um processo muito alto, então até a reitora pode responder por isso. Então a gente fica com muitos detalhes mesmo. Mas o aprender é fazendo e sempre perguntando para os colegas e lendo muito, estudando bastante. E uma outra coisa que às vezes o aluno, né, fica com um pouco de preguiça é escrever, gente. Como que a gente tem que escrever projetos e projetos, projetos e projetos. E aí vai, né? Cleide, você mencionou a respeito do tempo, né, que foi alongado para vocês conseguirem fazer essa compra dos e-books, né, fazer as assinaturas e tudo mais pela universidade, e a gente não pode deixar de ressaltar também que tem esse tempo longo para fazer o processo de compra, de acordo com as leis, com as licitações e tudo mais, mas há também uma outra questão que o bibliotecário faz muito e que é bem anterior, que é a fase de estudo, né, de preparo para a compra desses e-books. Eu falo isso porque na época em que eu fiz a minha graduação, né, no meu último ano de graduação, na verdade no penúltimo, em 2012, a universidade já tinha iniciado, né, esse estudo para aquisição dos e-books, né, e foi um estudo muito longo, né, inclusive quando eu fiz a disciplina de livro eletrônico com a afinada professora Adriana Bogliolo, nós fizemos um estudo com todos os alunos da universidade, né, uma pesquisa de satisfação se esses alunos queriam esses e-books, como que ia ser a adesão dos alunos, e com os bibliotecários para saber como que se dava esse processo. Então, assim, até mesmo para os nossos alunos compreenderem, né, que para finalizar um processo de compra,
além dessas questões que vocês estão mencionando, referente à captação de recursos e à compra efetivamente, há todo um planejamento, um estudo anterior para ver a viabilidade de como isso vai ser feito na instituição. Isso mesmo. Nós, para poder fazer a aquisição de e-books, pra você ter uma ideia, nós tivemos que fazer um novo estudo. E esse estudo ele tem que ser bem profundo, porque, por exemplo, eu preciso adquirir e-books, mas qual que é o modelo de negócio que o mercado me oferece? Né? O mercado... Eu tenho uma apresentação, gente, só de aquisição de e-books que eu fiz numa outra palestra, que é bem assim complicado. Tem vários artigos que falam sobre aquisição de e-books, porque o modelo no Brasil, o modelo de negócio de aquisição de e-books, principalmente para a biblioteca universitária, que a gente quer um livro nacional, né, e os livros que realmente são usados, a bibliografia básica dos alunos. Então, é um modelo que ele, igual eu falei, foi de inexigibilidade, é um modelo muito fechado no mercado, que é o de licenças, né, de contratação de assinatura. A princípio, a gente pensou assim, o melhor modelo para a gente seria adquirir os e-books perpétuos, mas o mercado não me oferecia perpétuos, livros nacionais, livros da bibliografia básica. Aí nós tivemos que estudar o que o mercado oferecia, nós tivemos que estudar se aqueles livros que o mercado estava oferecendo nas bibliotecas realmente iria atender a minha biblioteca. Então, foi um estudo muito amplo, todas as 25 bibliotecas participaram e pesquisaram as bibliotecas de livro para ver se realmente iria atender, porque como é uma aquisição muito alta, a gente tem que justificar isso. Isso é um processo público, inclusive. Então, não poderia propor aquisição de uma biblioteca, por exemplo, de R$1 milhão, que não iria realmente atender o público, né, da graduação. Então, realmente, você falou certo, o estudo, a gente sempre está estudando. Eu acho que cabe agora, nesse momento que nós estamos usando, Emanuele, estudar para ver se realmente os alunos gostam. Né? Agora, nesse momento, eles estão estudando e-book, porque as bibliotecas estão fechadas, né? Não tem como. Mas para saber se realmente há um impacto, né? Se eles iam gostar mesmo do livro impresso ou do e-book, eu acho que cabe um bom estudo isso aí, né? Exato. Na ocasião, a gente fez a pesquisa com os alunos e como estava bem no inicinho, a universidade ainda não tinha esses e-books, acabava que estava meio na expectativa, né? Os usuários tinham a expectativa de ter esses e-books, mas o livro físico ainda era o preferido, né? Porque não tinha essa realidade. Agora, com a pandemia, eu acredito que essa pesquisa renderia outros resultados, né? Inesperados. Em breve você vai ter que fazer outro artigo, Manu. Verdade, eu acho Ou que dessa cabe, vez viu? sem a parceria da professora Diana, né? Vai ter que atualizar o artigo agora para o contexto pandêmico. Exato. Eu tenho uma pergunta para a Estela. Estela, eu gostei muito quando você falou, né, que gestão de recursos não é só dinheiro. Que aí você fala que vem essa questão das parcerias, e como que você consegue, você falou até do balde marketing, né? Que você vai esperar a pessoa chegar em você, né? A pessoa te procurar por meio das estratégias que você utiliza. E aí eu queria saber como que a escola, como que ela vê essas parcerias externas? Como que são, assim, você chega para a escola e fala assim, olha, a editora, por exemplo, a Darkside está querendo fechar comigo para patrocinar o nosso projeto, e como que a escola vê isso? Assim, como que é esse diálogo que você tem que ter com a direção, com o financeiro, enfim? Então, no começo foi um pouco difícil, né? Porque eles acreditam que parcerias muitas vezes podem roubar ideias, né? O que é ridículo, né? Ideias não têm fim. Por que as pessoas roubariam, né? Mas no começo foi um pouco difícil, né? Para eles entenderem que uma parceria nada mais é do que um casamento, né? Tem que ser benéfico para os dois, senão não vale a pena, senão cada um fica na sua, né? Então, eu acho que foi importante explicar para a escola também o que a gente podia oferecer para eles e o que eles nos dariam de volta. Porque eu acho que qualquer gestor quer saber o que vai ganhar com isso, né? No final das contas, é isso. Né? Porque senão não há motivos para fazer uma parceria. Então, eu tive que fazer um estudo para pensar das minhas maneiras de inbound marketing, como que eu poderia alcançar quem eu queria, porque, lógico, a gente tem quem a gente quer, né? A gente já tem uma visão, mas o que eu poderia oferecer para eles, né? Era visibilidade, era promoções, era aquisições de materiais deles, né?
O que eu poderia oferecer para eles para me tornar suficientemente interessante para que eles viessem nos procurar, né? Então, o que eu fiz, assim, é atingir principalmente as redes sociais. Eu disponibilizei na escola, falei, olha, me emprestem o Instagram, né? Então, para isso, eu estudei todo o sistema do Instagram, os melhores horários de postagem, como fazer o Reels, como fazer as gravações, né? A gente adquiriu uma ferramenta que é o Canva, né? O Canva pago, ele é, nossa, Deus no mundo, Deus na terra. Então, a gente trabalhou todos. Vocês viram o slide, estava bonitinho, né? Tudo pelo Canva. Né? Então, para isso, eu tive que aprender toda essa parte também de marketing, né? Foi um estudo, como até a Cleide falou, a gente tem que estudar. Né? Falar que não tem que estudar é mentira, gente. O bibliotecário tem que estudar pra caramba. Então, também teve todo um estudo através de marketing para compreender como seria isso, para inclusive vender para a escola essa proposta. Né? Porque eu tinha que convencer os mantenedores que valeria a pena essas parcerias, né? A primeira parceria, felizmente, já foi o Google de cara. Então, quando eu apareci com o Google, né, na verdade, eu fui bem inserida, na verdade, porque eu entrei em contato com o Google como Estela e não como a bibliotecária Estela, né? Então, eu entrei com o meu nome, com a minha empresa, que eu tenho a minha empresa de processos e projetos. Então, eu entrei, mostrei e falei, olha, eu tenho uma escola que eu atuo, vocês não gostariam de conhecer o meu trabalho? Aí, de lá, eu já fiz o contato da escola com o Google. Então, na verdade, eu acho que primeiro também o bibliotecário saber se promover. Né? Eu acho que tem muito bibliotecário também que não sabe se promover, não sabe mostrar tudo que pode fazer. Eu acho que a gente, hoje em dia, vive num mercado em que parece que todo mundo é descartável, né? E eu acho que é o contrário, gente. Eu acho que a gente tem que se tornar imprescindível, assim. Minha escola não atua, minha universidade não trabalha se eu não tivesse bibliotecário. Né? Eu gosto disso, eu gosto deles entenderem o nosso papel, que é fundamental, sim, né? Mas muitos não compreendem. Então, eu acho que primeiro eu tive que descobrir como que eu poderia, a Estela, me promover para conseguir mostrar para eles como promover o nosso trabalho, o trabalho da biblioteca. Aí eles vieram nos procurar e eu falei, olha, gente, eu tenho um cara bonitinho aqui, a gente é bonitinho aqui, vamos casar? Né? Então, assim, foi bem, mas é tudo formalizado, a gente escreve projetos, né? Então, eu tenho tudo detalhado dos projetos, dos formatos de projeto que eu entrego para a escola. Então, tem essa parte burocrática também, porque eu acho que faz parte da gente o registro, né? O bibliotecário que não registra, né? Mas a gente tem que registrar tudo isso. Mas é mais esse processo de mostrar as vantagens de uma parceria, né? Para os dois lados. Então, do Google em diante foi tudo assim. Só mostrar os dois lados desse casamento que tinha tudo para dar certo. E os patrocínios que você recebe, eles são na forma de dinheiro mesmo, vem uma verba por parte da editora, ou como forma de materiais? Chegam livros, chegam. Como que é? No caso, por exemplo, do Google, foi através de. Teve uma parcela em dinheiro que eles patrocinaram. Lógico, a gente teve que fazer a prestação de contas de todo o material, mas eles queriam principalmente investir em imobiliário, né? Então, isso foi bem bacana, né? Então, a gente fez todo um sofá do Google, é maravilhoso. Depois, até tem outros slides, se vocês quiserem ver em off, aí, que são só de projetos, que aí dá para ver bastante as coisas ali que a gente fez. Mas eles queriam principalmente investir no visual. Então, foi bem bacana essa parte de investimento, né? Agora, com editoras, normalmente é com livros, associação com livros mesmo, né? Então, a editora Rocco, por exemplo, ela me manda todo ano, que a gente tem o nosso clube do Harry Potter anual, super bacana, venham fazer parte. E esse clube Se me convide, viu, Estela, quando vocês for fazer alguma festinha, alguma coisa de Harry Potter na Vou te biblioteca. mostrar as fotos que a gente tem. Por favor, me Que a gente tem que convoque, nem mostrar convide, é as convoque. fotos oficiais para a editora, né? Ai, meu Deus, já quero. Nesse naipe, né? Então, a gente contrata um profissional mesmo, a escola contrata um profissional para tirar as fotos, a gente faz todos os cenários, todos os professores estão vestidos como professores de Hogwarts. Ai, meu Deus. Então, a gente Tudo faz, para mim, tudo. né, tudo. Aí, o que a gente tem? A gente pediu para eles, por exemplo, a coletânea de livros ilustrados que eles estão lançando para serem prêmios durante o jogo. Que show! Então, eles mandam os livros ilustrados como premiação, bottoms, eles Gente, eu mandam. também quero brincar.
Teve 2 anos que eles mandaram varinhas oficiais lá do Parque do Harry. Nossa! Ai, não fica falando, não. Nossa, meu Deus. Manu já Tô tá com tendo doida aqui já. Manu É. é com final, né, Manu? Não, eu A já gente já tá... todas, meu Deus, tô doida. Então, eu não posso te mostrar as fotos, Manu, você vai enlouquecer. Né? Porque a Não gente já pode tá no mostrar e pode me convidar, viu? Depois da pandemia eu vou. Eu quero, gente. Aí, por exemplo, eles mandaram no ano passado um pouco de recurso em dinheiro, porque a gente estava online, né? Então a gente não investiu tanto nesse outro formato. Então foi um ano online que a gente comprou as telas de chroma key, porque aí foi um evento inteiro online. Então os professores estavam em casa, como professores de Hogwarts. Então a gente investiu o dinheiro que eles deram, né? Eles perguntaram como que a gente queria o patrocínio desse ano. Eu falei, olha, se pudesse ser para a gente fazer os cenários em chroma key, seria melhor. Aí eles mandaram o dinheiro. Então, assim, vai depender também deles, né? Que Então, legal, viu? Eu ia te perguntar mesmo sobre o trabalho online, como que ficou, agora você já até respondeu, né? Continuou fazendo, né? não parou. Inclusive, agora a gente vai ter o nosso Dia da Cultura Nerd, em agosto, né? Então, todo o evento é online. Então, concurso de TikTok online, né? Dos vídeos, a gente vai ter os Reels do Instagram, que, na verdade, eles acham que estão fazendo para a gente, na verdade, eles estão fazendo um marketing danado para a gente, sem perceber. Né? Então, assim, a gente também utiliza dos alunos e das paixões deles para promoção, que no final vai reverter para eles mesmos. Uhum. E tem algum problema com relação como é que fala? A imagem do aluno, né? Eu sei que a escola às vezes já pede aquela autorização, né? Se pode publicar a imagem do aluno. Assim, E você tem algum problema quanto a isso? todo ano a gente faz, né? A gente pede para os pais assinarem papel. Nos primeiros anos, a gente tinha várias crianças que não tinham permissão para aparecer em vídeo. Mas passou-se anos, elas ficavam tão deprimidas de não participar, que até os pais começaram a autorizar a visualização. Hoje em dia, acho que se a gente tem 3 alunos que não participam por causa de questões legais de imagem, é muito. Né? A gente tem, a maioria participa mesmo, não está nem aí, querem fazer parte, os pais todos autorizam. Né? E criança, hoje em dia, gente, eles têm mais Instagram e redes sociais do que a gente. Isso é verdade. Qual que é a idade do seu público, ou Stella? Pego crianças de 5 anos até o cursinho, que são os com mais de 18, né? Olha. Aqui em São Carlos, eu trabalho em 3 bibliotecas, né? Que é a Biblioteca Central, onde eu fico, que são a maior parte das fotos que vocês viram. E aí eu tenho a infantil e eu tenho a do cursinho, que é voltado só para vestibular mesmo. Né? E agora eu acabei de assumir a Biblioteca de Araraquara também, que são 2 unidades. Então, assim, não chegam aos seus pés, Cleide, que são 20 e poucas unidades, mas para uma pessoa, para um bibliotecário só, tá um pouco too much. Né? Não, mas aqui eu só gerencio uma, que é a central, né? Mas a gente tem uma diretora acima de mim que gerencia, assim, tecnicamente as outras 25, né? As E ela 25, vamos dizer. dorme, deve ser bacana, né? Nossa, eu vou te falar. E aqui a gente tem uma questão que o diretor que gerencia é um bibliotecário, né? É o bibliotecário eleito pelos bibliotecários. Olha, O nosso diretor e a nossa vice-diretora são bibliotecários. ai, que bacana, gente. Não, aqui é muito bacana, a gente tem só um ganchinho, eu prometo que é rapidinho. Aqui, dentro do curso, a gente tem, em São Carlos, é uma das cidades que tem mais bibliotecas, né, no estado de São Paulo. Todas, a gente tem diversas, a gente tem o sistema CIB de bibliotecas, que são bibliotecas lindíssimas, públicas, assim, maravilhosas, todos com bibliotecários formados, em que se incentiva que eles façam mestrado, especializações, sabe? É um trabalho muito legal mesmo da prefeitura daqui. E eu não estou ganhando para isso, eu prometo. É bem bacana o trabalho que eles fazem, e eles são muito associados, os bibliotecários aqui, eles são muito colegas mesmo. Então, há uma troca muito grande entre a particular e a pública aqui. Por exemplo, terminou o meu evento, eu vou dispensar o meu painel, que eu não preciso mais daquele painel, eu sempre passo para a pública. Legal. Teve um conhecido super bacana que fez uma palestra legal para eles. Olha, Stella, você não quer o contato dele? Ele foi bacana com a gente. Então, assim, a gente troca muito disso, né? Os bibliotecários aí são parceiros mesmos, né? São parceiros, porque a gente já percebeu que 1 mais 1 é 3, não tem por que a gente se dividir, gente. E eu acho que isso, Stella, que essa parceria, né? A Cleide também falou que
em caso de dúvida, sempre tem que recorrer à rede de contatos ali, um vai passando a experiência para o outro. Eu acho que isso só mostra que os bibliotecários a gente tem que se aliar mesmo, tem que ter ali seus biblioamigos, né? Os biblioamigos para poder trabalhar em conjunto, mesmo que cada um esteja em uma outra unidade. Porque muitas vezes as pessoas, né, esse mundo capitalista que a gente vive, aprende a ver sempre o colega como um concorrente, né? Ai, ele vai me tirar do mercado, né? E tal, eu tenho que ser melhor do que ele, não sei o quê. Na verdade, a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, né? Eu acho que os exemplos de vocês estão cada vez mais mostrando isso, essa possibilidade. E eu queria fazer uma pergunta para a Cleide, aproveitando que a gente está falando aqui das equipes. Você mostrou lá, Cleide, que você precisa, né, fazer a compra desde um estilete, de um adesivo da lombada do livro, até assim uma compra grande, bibliográfica e questão dos serviços, né, de obras, do piso da biblioteca e tudo. E como que você faz para organizar todas essas demandas? Cada setor da biblioteca central organiza essas demandas, o que é preciso em cada setor, e eles te enviam em determinado período. Como que funciona isso e qual que é a prioridade da biblioteca central, assim? Como você disse, esse ano vocês tiveram a redução, né, dos recursos, e aí qual que é sempre, assim, a tal coisa vai ser sempre a prioridade da biblioteca? Primeiro eu peço desculpa que tem um cachorro latindo, nem sei se vocês estão escutando. E o cachorro é meu. Essa é a melhor parte. Ele quer participar da reunião. É o seguinte, a gente tem uma equipe, né, boa, assim, a Biblioteca Central tem uma equipe. Então, por exemplo, produtos que são lá para a oficina de reparo, nós temos um profissional lá que eu peço para ele fazer todas as especificações para mim. A questão da encadernação, quando eu mando para fora também, a gente já especifica tudo. Então, tem esse apoio por trás, né? Lógico, a gente tem uma equipe, atualmente eu posso dizer que é uma equipe até muito boa. Tem coisas que são corriqueiras, então eu já tenho mais ou menos a parte de especificação pronta, mas o pedido, mais a questão do orçamento, a questão do pedido, né? Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui de compra, a compra no serviço público, seja qual ela for, mesmo que for uma coisa mais barata, é um processo. Então, o bibliotecário, ele entra como solicitante, ele especifica, ele acompanha, ele pede os orçamentos dentro de um sistema fechado, que agora eu sei, que eu nem falei dele aqui, né? Agora, a compra efetiva e o pagamento fica com os outros setores. Então, é um processo todo, uma engrenagem toda da biblioteca. Mas as questões de especificação, sempre eu peço aos colegas para ajudarem, mas a maioria das compras, quem, pelo menos, inicia, quem faz, sou eu mesma, né? É lógico que a gente se organiza, né, Estela? A gente se organiza. Por exemplo, se eu faço uma compra de estilete, eu já tenho aquele processo, no ano que vem eu só replico aquilo ali, né? A gente se inventa. Um projeto, por exemplo, que eu fiz para determinada coisa, eu aproveito, às vezes, para outra. Pode falar, você quer falar, Estela? Não? Eu falei que o difícil é o primeiro. O difícil é o primeiro. Então, por exemplo, o de e-books que eu participei de uma comissão, né? Até como presidente, esse ano eu vou participar de novo. Vai ser uma compra diferente, porque nós vamos comprar menos, mas eu vou aproveitar bastante coisa do projeto anterior. Mas o primeiro foi muito árduo, né? Então, agora, nesse segundo, a gente acho que vai ser um pouquinho mais leve, né? E assim vai, a gente vai pegando as manhas também, né? Assim, quando você pega essa parte burocrática, ela é diferente, inclusive, do que a Estela faz. A parte burocrática, a gente aproveita muita coisa. Mas a parte que a Estela faz, eu acho que é uma parte mais criativa. É mais difícil. É mais difícil. Bem criativa. Você não tem noção. E para você pensar, eu acho assim, a minha dificuldade, por exemplo, em fazer uma lista de compras, um planejamento e um orçamento, é pensar alguma coisa extremamente idiota. Né? Do tipo, eu tenho que pensar que eu vou fazer a maquiagem, por exemplo, fazer um evento da Alice, né? Que a gente sempre faz os clubes do livro. Se eu fazer um evento da Alice, eu tenho que cotar o aluguel das fantasias, se eu vou chamar algum profissional, se vai ser por alunos mesmo. Aí eu cotei as maquiagens que eu vou utilizar. Aí, por exemplo, mas eu esqueci de comprar o demaquilante na lista de compras.
E aí já era, queridona. Não tem jeito, não. Vai ter que sair do seu bolso, porque você não vai deixar o seu artista ali vestido daquele jeito, andando que nem um palhaço na rua. Então, assim, tem coisas que, assim como a Cleide, é lógico, se eu erro no máximo o quê? Acho que o máximo de orçamento que eu já peguei na minha mão foi 10 mil, né? Agora, se a Cleide erra, gente, é milhões. Nem compara. São valores muito grandes, né? Por exemplo, ela falou 1 milhão para o acervo das 25 bibliotecas, né? Isso é um valor, assim, para mim, estrondoso, né? Mas ela já está acostumada a lidar com esses valores muito altos, né? Ela falou assim, 1 milhão, enquanto coçava assim, 1 milhão, tranquilo. Ô, gente, mas no geral, as coisas de biblioteca são muito caras. O material bibliográfico é caro, mas, por exemplo, quando eu entrei na universidade, lá na Biblioteca Central, nós tínhamos 450 escaninhos, do Simples. Então, a gente precisava trocar esses 400 escaninhos e nós fizemos a cotação e o menino falou comigo assim, ele ficou em 190 mil, Cleide. Eu falei, o quê? Preço de um apartamento? Você é louco? Isso é caríssimo. Nossa, eu achei muito caro quando eu entrei. Aí ele olhou para mim e falou, Cleide, é caro para você, para nós que não temos dinheiro, mas o preço do mercado é esse, entendeu? E não era, gente, um escaninho igual tem hoje aí, que como é de senha, né? Então, produto, estante é extremamente caro. Ainda bem que você conseguiu alguns móveis para sua biblioteca, porque móveis de biblioteca é muito caro, não é? É muito. Estante, nós temos estante que a gente adora lá na biblioteca, a estante da Biblioteca, estante boa, colorida, mas elas são caríssimas. Aquela antena de eletromagnética, aquela antena, eu comprei ela no pregão, como vocês viram, na ata de registro de preço, eu comprei ela barata, arredondando, foi 60 mil. Hoje ela está mais cara. Ela está tão cara que o fornecedor está oferecendo agora a modalidade assinatura. Vocês acreditam? De modalidade aluguel, né? Então, produto eu acho muito bacana você estar falando isso. Muito bacana, porque muitas vezes a gente mesmo que não tem experiência com esses grandes montantes, né, de recursos para as bibliotecas e até mesmo os nossos alunos, né, que ainda não foram para a prática, não imaginam quanto as bibliotecas e demais unidades de informação movimentam o mercado, né? A biblioteca é um mercado muito forte, né? Por mais que não, a gente tenha assim muitas questões, né, com relação à valorização e tudo mais das bibliotecas, dos bibliotecários, isso é pauta para um assunto longo, inclusive, né? Mas é um mercado grande, que movimenta muito recurso. Então, é muito importante vocês estarem comentando isso. É como a Cleide até citou dos eventos, né? Os eventos da nossa área, né? Um CBBD, SNBU, eles têm sempre aqueles patrocinadores ali que ficam ali para vender mesmo equipamentos de biblioteca. E assim, tem coisas caríssimas, como aqueles scanners, né? Que são caríssimos também para digitalizar as obras raras e tal. Então, assim, existe um mercado também por isso. E eu queria perguntar, Estela, você falou que tem um plano anual, né? Um orçamento que você apresenta ali para o setor financeiro. E eu queria saber se você trabalha com valor mínimo e valor máximo, se eles te falam, olha, não pode extrapolar tal valor. Como que é isso? Ah, sim. Aqui, eu não vou falar de 60 milhões, nem nada do tipo. Né? Isso eu garanto para vocês. Mas no planejamento anual, né? Eu já tenho, como eu disse, a primeira vez é a pior, né? A gente não sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode ou não pode fazer, né? Mas eu já planejo, assim, no ano, uma cota mensal, quanto eu vou utilizar por mês. Por exemplo, eu tenho alguns eventos meus que são anuais, né? Que nem o Dia da Cultura Nerd e o Harry Potter. Né? Eu sei os meses que eles acontecem mais, então são meses em que eu vou precisar de mais valores, né? Então eu tenho um valor anual ali de biblioteca, a gente chega a 1 milhão. A verdade é essa, né? Uma biblioteca particular também, vamos ser sinceros. A gente chega a 1 milhão e eu tenho que dividir esse 1 milhão durante o ano inteiro, né? E nesse 1 milhão está tudo, desde livro, a manutenção, a prestação de serviço. Então eu tenho que ver nos meses o quanto que eu vou deixar para cada mês. E o financeiro só vai disponibilizar aquela quantia que eu apresentei no planejamento, né? Então, assim, é muito difícil o começo do ano. Né? Acho que o trabalho do bibliotecário, para ele imaginar o que ele vai criar durante o ano. Né?
principalmente no nosso caso, que a gente trabalha com designer thinking, que é um processo criativo, né? É muito difícil eu imaginar, falar, olha, eu acho que em setembro eu vou ter uma ideia que vai custar R$500, né? É absurdo, né? Então, é muito difícil planejar isso. Eu tenho uma cota através de outros eventos, imaginando, né, o quanto que eu custo. Eu sei que os meus clubes do livro, eles sempre saem por volta de R$200, R$300. Eu sei que os eventos grandes, eles vão passar de R$1.000. Então, eu já vou cotando em cima disso, né? Por exemplo, esse ano eu quero entrar com, não sei se vocês conhecem o acervo da Árvore Livros. Ah, sim, sim. Sim. Nós temos assinatura. Ah, ó, Eu ia te Ingrid. falar, não sabia. É Nós uma somos a mentira. primeira. Sai daqui. Nós somos a primeira e única biblioteca universitária que tem, porque nós somos 25 bibliotecas, a gente tem o Centro Pedagógico, a Biblioteca Escolar, você poderia ter chamado, né, Jéssica, a Raquel. E temos o Coltec também, e igual eu te falei, a gente tem a Biblioteca Central, que tem um espaço de leitura, a gente faz uns eventos culturais também, eu não vou entrar aqui no mérito do evento lá, porque senão a gente fica delongando muito. Nossa. E aí, quando nós fomos cotar as plataformas digitais, uma das colegas chegou com a plataforma do livro, e eu vou te falar uma coisa, nós ficamos encantadas. Ela tem licenças, você vai amar a Árvore do Livro. Você conversa com o menino lá e fala que me conhece, eu duvido você ficar fora da Árvore do Livro da sua biblioteca, porque eles têm projetos pedagógicos muito interessantes, de clube de livros. Eles são ótimos, você vai amar. Não, então, eu estava falando porque eles são do Rio de Janeiro, né? E eu estava conversando com eles e eu me apaixonei pela proposta pedagógica, inclusive, deles, né? Eles têm toda essa proposta pedagógica por trás e a gente trocou ideia. Então, por exemplo, esse ano o meu orçamento está voltado para a aquisição da plataforma. Então, esse ano eu não... Você não vai se arrepender. Ai, que legal, Cleide. Bom... Já está se formando a rede de contato aqui das bibliotecárias. Adorando isso. Sim. E eu me apaixonei por eles e eu mostrei alguns dos meus projetos para eles. Eles não compraram 3 projetos? Olha, que legal. Que legal. Tá vendo? Eu ia te falar que eles têm alguns projetos, então eles gostaram dos seus projetos, porque eles têm clube de leitura na Árvore do Livro também. Então, eles têm perfil, ele tem perfil de estudante, que é uma coisa que me dá um trabalho desgranhento de fazer. E eles estão prontinhos, gente. Eu sei quanto que essa criança sabe, quanto que não leu, né? O quanto que eu vou bater nela ou não. Então, assim, e o acervo deles também, especificamente sobre o acervo, é muito rico. Pra você ter uma ideia, ela é específica para a biblioteca infantil né, igual as suas, assim, né, infantil, infanto-juvenil e tudo. Mas o nosso pessoal da filosofia, da letras, todo mundo amou. Nós passamos para a reitora amou, porque a reitora nossa é da letras. Então, assim, você vai amar. Tem revistas também, jornais, né? Árvore Atualidade. Já peguei as duas, queridona. Já tô ali. Não, mas que bom, Cleide. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que fazer essas parcerias. Eu só dei uma dura neles, porque eles chamam o acervo deles de biblioteca. Aí eu falei para eles, vocês têm um acervo de livros, vocês não têm uma biblioteca. Não, eu até falo plataforma, né? Exato. Eu já falo plataforma, porque tem gente que fala, a maioria fala, por exemplo, biblioteca digital, biblioteca virtual, é uma plataforma. Mas, né, realmente, as bibliotecas hoje, as plataformas, né, estão se intitulando bibliotecas. E não existe biblioteca sem bibliotecário, né, gente? Perfeito, Cleide. Com certeza. É que é só isso que a gente faz, né? Só isso. Ela aproveitando esse seu, não sei se é um personagem, um codinome que você usa de chamar da biblioteca. Queria só que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque apareceu nos seus slides, às vezes alguém pode ter essa curiosidade também. Isso é para quebrar o estereótipo do bibliotecário? O que é? 100% para quebrar o estereótipo, né? A gente, na verdade, a mídia, gente, planta a gente como monstros, né? Como criaturas que só pedem silêncio, né? E a biblioteca é como aquele organismo deteriorando em decantação, né? Sempre esse estereótipo. Então, na biblioteca mesmo, a gente tem uma regra lá, que é não fazer silêncio. Né? Quer silêncio, Adoro. vai para casa, vai para outro lugar, a biblioteca tem barulho. Né? A biblioteca é um lugar alarido, sabe? Louco.
É um lugar para eles criarem, dançarem, pintarem. Se quiserem, eles até podem ler. Mas não é o foco, gente, porque a gente vender a biblioteca. Eu entendo, a biblioteca é um lugar capaz de gerar conhecimento. O conhecimento pode ser disponível de diversas plataformas. Uma delas é o livro. Só. Né? Para mim, esse é o entendimento que eu tenho de biblioteca. E eu acredito que por isso a gente tem, nas horas do intervalo, a gente tem workshop, a gente tem show, né? Os shows da biblioteca, vocês deviam participar, são demais, né? A gente tem... Estela, eu estou te querendo para minha pesquisa, Estela, você não está entendendo, minha linda. Eu estou assim, ó, em love com o que você está falando, porque é totalmente alinhado com o que eu pesquiso, na verdade. Porque a gente tem um trabalho muito legal com a Federal daqui de São Carlos, que tem curso de música. Então, a gente faz anualmente a viagem musical pela literatura, em que eu trago os alunos e professores do curso de música para apresentarem versões, né, das músicas de livros que foram adaptados para cinema, para jogos, né, para o que tiver. Então, assim, você Nossa, chega que lá... ideia maravilhosa! Não é gostoso, Cleide? Demais! Amei! Eu autorizo. Obrigada. Vou usar lá no espaço leitura. Né? Te passo os vídeos depois. Mas, olha, eles são fantásticos. Então, você chega na hora do intervalo, que não é obrigatório você subir na biblioteca na hora do intervalo, né? Porque, inclusive, eu fico na torre, a Torre da Bruxa, e eles sobem lá, e, de repente, tem um cantor de ópera cantando Fantasma da Ópera. Então, assim, aí no outro dia eles vão, o grupo de sopro cantando o tema de Star Wars. Então, assim, para eles faz muito sentido. E é lógico, eu faço o merchan, porque no dia que está tendo só músicas da Disney, eu deixo todos os clássicos da literatura disponíveis para eles pegarem. Né? Então, eles vão reconhecendo ali, essa música é do Pinóquio, essa é da Bela Adormecida, essa tal. Você sabia que tem esse livro aqui? Né? Então, assim, a gente já faz todo o jogo ali do contente com as crianças e vende, gente, e trabalha, sabe? É tão gostoso. Então, eu quero quebrar esse estereótipo de que bibliotecário escolar é aquela bruxa. Eu brinco que não parece, parece aquela lesma do Monstros S.A., sabe? Vai, Kowalski! Na hora que você falou, me veio essa imagem dela. Exatamente. Na verdade, os meus bibliocantos na biblioteca são a cara dela. Ah, tá. Então, eu uso a cara dela nos bibliocantos, falando, coloca o livro aqui, sabe? Tipo, então, é bem assim, porque... Legal. Só rindo, gente, porque a gente não é isso, poxa. A gente não é isso. Então, eu tenho esse codinome aí, tá nas minhas redes sociais, esse codinome para quebrar mesmo. Interessante. Chama atenção, né, Estela? Chama bastante atenção te chamar da biblioteca. Então, gente, para a gente já ir encaminhando para o final, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar antes da gente encerrar. Cleide? Eu só agradecer, né? Foi uma conversa super gostosa. Eu aqui vim para falar, mas eu aprendi, adorei conhecer a Tia Mar. Vou pegar todas as ideias, viu, Tia Mar? Amei, assim, não conhecia, eu achei você super criativa. E a gente tem um espaço de leitura lá na Biblioteca Central também, que cabe muito dessas ideias aí que você falou, viu? Parabéns, viu? E parabéns, menino, por organizar essa aula, que eu tenho certeza que os alunos vão achar assim, muito gostosa, viu? E agradeço, né, pela participação. Que bacana. Então, Cleide, foi um prazer te conhecer. Eu ainda estou assustada com a quantidade de burocracia. Meu Deus, eu vou dormir ouvindo a palavra licitação. Mas, assim, é admiração mesmo, porque são processos que eu imagino a quantidade de responsabilidade, né? Imagino que colocar a cabeça no travesseiro deve ser um peso, né? É um peso que, meu Deus, é uma gestão muito grande de pessoas. Eu acho que a gente sempre fala de gestão de bibliotecas, mas a gente esquece que é gestão de pessoas. Né? Porque pessoas... Verdade. Bem nessa linha que você está falando aí, assim, voltando um pouco pelo que as meninas estão passando aqui para os alunos, eu costumo dizer que numa biblioteca, não sei se você vai concordar comigo, Estela, que a gente tem todos os processos que uma empresa tem. A gente tem a parte de gestão de compras, gestão de pessoas, que não é fácil, né? Igual você falou, aí é uma coisa assim à parte, né? Toda a parte de recursos aí humanos. Então, a gente tem toda a parte, e ainda assim o serviço da biblioteca, e no seu caso, que é ainda mais, né, a parte cultural, né? Toda essa parte criativa. Então, assim, é muita coisa mesmo, é muito interessante essa disciplina que vocês estão
passando aí, frisando mais essa questão da administração, né? Porque realmente uma biblioteca ela é uma empresa, gente, para se tocar, né? Também, né? É uma empresa também. Não, mas eu acho que é isso mesmo, gente. Adorei nosso papo, foi super gostoso, tá? Depois, sem os alunos verem, eu vou mostrar para vocês as fotos, tá? Oba. De mais alguns eventos ali. Mas depois aqueles assim, me sigam no Instagram, façam ali o hashtag. Pode falar, Estela, alunos que quiserem conhecer, né? Você também, Cleide, tem o Instagram da Biblioteca Central, que eles já deviam estar curtindo, né, Cleide? Tem o Instagram da Biblioteca Central, eu não sei qual que é aqui agora, e tem o Facebook também, mas eu acho que não é difícil, não. Só se colocar Biblioteca Central UFMG, que é fácil de achar. Espera aí, Biblioteca Central. UFMG. O Instagram da Biblioteca Central é @bibli.ocentral. Ô, gente, tá vendo? É porque não sou eu que ele vê pro Instagram, é a Norma e a Flávia. Aí os alunos têm que seguir, a pessoa da UFMG tem que seguir as redes da UFMG. Gente, Exato, isso. gente. Dentro das novidades todas que acontecem. A árvore do livro lá, quem não está sabendo, já está A disponível, gente né? fez uma mega Tá propaganda. disponível. Estela, pode falar o seu pessoal, se você quiser, o da biblioteca, da escola, né? Que você organiza. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho do Colégio Ângulo, é muito bacana, tá? É Ângulo São Carlos, né? Tudo junto, @Ângulo São Carlos. Mas tem o meu pessoal que é mais bacana ainda, apesar de terem muitas fotos de ego, né? Afinal, sou eu. Então, mas lá vocês vão achar os destaques, vão achar fotos exclusivas da biblioteca, de projetos, tá? Que é o @estela.mares.50, né? Vocês vão ver minha carinha ali. Tia Amada Biblioteca já vem logo embaixo, sou eu mesmo. Então podem seguir lá, gente. Compartilha, curte, tem muita coisa bacana. Procura nos destaques da biblioteca, que tem muito evento para inspirar vocês. Meninas, parabéns pela disciplina. Ela é super bacana. Eu queria ter tido essa disciplina. Né? Muito obrigada, gente. Nossa, eu que agradeço vocês, assim, infinitamente por terem se disponibilizado nessa tarde a conversar com a gente sobre isso, a abrir realmente a experiência de vocês. Foi muito bom, muito aprendizado, aprendi muito nessa aula sobre os contextos tão diferentes, mas tão interessantes, os dois. E assim, agradeço muito, muito. Tenho certeza que os alunos vão aproveitar bastante desse conhecimento aqui hoje, do debate que a gente teve. Agradeço muito de coração mesmo, né, Manu? Com certeza, Cleide, Estela, gratidão por terem aceito o convite, por ter estado aqui conosco. Foi uma aula riquíssima, não só para os nossos alunos, mas para mim e para a Jéssica também. Né? Ao longo de toda a disciplina, né, como eu pesquiso o David Lenks e a nova biblioteconomia dele, eu sempre falo para os nossos alunos que nós estamos sempre construindo os nossos conhecimentos. Né? David Lenks ele fala que o conhecimento ele é construído por meio de conversas. E essa nossa conversa que hoje eu tenho certeza que proporcionou conhecimento tanto para nós quanto para vocês também, para os nossos alunos. Então, assim, o sentimento de missão cumprida com o que vocês disseram, partilharam conosco é muito grande. Tanto a Cleide com os processos administrativos do serviço público, né? Para além da palavra licitação, outras das quais a gente não tem tanta familiaridade. A Estela também com sua experiência, com engajamento com a comunidade, né? Porque como a gente tem um módulo de gestão de comunidades, de certa forma, você também agregou nesse sentido, né? Então, essa sensação de pertencimento que você traz com a sua experiência para os alunos, então, só agrega o nosso diálogo, a nossa construção aqui diária que a gente faz com os alunos. Gratidão, meninas. Que a gente tenha outras oportunidades de estar conversando e ampliando nossos conhecimentos aqui. Então, gente, vamos finalizar. Eu que agradeço. Finalizar a gravação aqui.